Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast mais uma vez por aqui. Hoje eu estou sem a companhia do meu parceiro Moisés aqui, né, que está resolvendo uns assuntos aí, mas a gente não pode deixar de fazer essa gravação para que possa alcançar a sua vida com mais completude, aquilo que Jesus falou, né? Vim para que tenham vida, vida em abundância, vida plena, vida completa. A nossa intenção é levar você sempre a pensar, aprender, compreender, entender ou pensar no sentido de raciocinar alguma coisa que possa edificar a sua vida, que possa levar você a caminhar mais perto do Senhor. E hoje eu estou aqui com o Tiago Ferro, né, que é uma pessoa que veio, tá de longe nossa aqui, né, que a gente grava aqui em Belém, mas ele vem lá de Curitiba e deu a honra da sua presença aqui. Ele que já esteve ali em Curitiba com 2 mandatos como vereador e que hoje tem um trabalho lá, hoje é secretário, como é? De política sobre drogas. Secretário de Política sobre Drogas. Então, muito bem-vindo, Tiago Ferro aqui com a gente no Completude, ministro do Evangelho também na igreja Sara Nossa Terra, Sara né? nossa terra. E muito legal. A gente tem um bom papo aí pela frente, mas desde já, seja bem-vindo a Belém do Pará, que é a primeira vinda aqui, né? Sim. Primeira vez por aqui, pela terrinha, já provou ali um açaí sem Sem açúcar. açúcar. Legal. Então seja muito bem-vindo Um prazer e estar com muito obrigado. vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por receber a mim carinhosamente. A gente vem em missão de trabalho, vamos para Salinas daqui a pouco e falar um pouco das boas práticas da política sobre drogas que temos ali desenvolvido no município de Curitiba, mas primeira vez em Belém e já na janelinha do avião ali, quando vai pousando, a gente já vê a grandiosidade de tudo. E eu acho que isso fala um pouquinho até do que a gente está propondo aqui, né? De que Deus ele é infinito. E muitas vezes há algumas coisas que a humanidade acaba acatando de propostas negativas vêm para nos limitar. E as drogas, ela vem exatamente para roubar, matar e destruir. Ele rouba o futuro, rouba os sonhos, rouba as expectativas, ela destrói os sentimentos, destrói a dignidade, e ela mata o físico e mata o espírito e a conexão com Deus. Então, é um desafio trabalhar com a política sobre drogas, é muito complexo. A política sobre drogas ela é balizada cientificamente hoje, então ela não aceita, até por lei, eu acho que isso aqui é uma possibilidade. Não, Uhum. porque quando eu ainda era jovem, estudava, eu lembro que a polícia militar às vezes ia fazer palestra na escola e levava ali aquela amostra de uma substância ou de outra. Hoje isso, por exemplo, é comprovadamente errado. Isso Hum. gera curiosidade, gera Sim. interesse, é negativo. Então, hoje, fatores de prevenção. Uma família forte, uma família fortalecida. Eu lembro que a senadora Damares, ainda quando ministra, ela falou da importância da mesa, a importância de sentar à mesa como família e ter a refeição junto. Isso é um fator de prevenção às drogas. Interessante. Olhar nos olhos, né? Eu tenho alguns parceiros, a política sobre drogas, ela é uma política intersetorial, ela é uma política que ela não pode depender apenas do Estado, do governo, mas ela necessita relacionar com a sociedade, necessita relacionar com outras secretarias. E, por exemplo, eu lembro de uma palestra num fórum de política sobre drogas que nós fizemos, de uma terapeuta, a pessoa que cuida da questão da postura e do físico, e ela falando de algumas características, principalmente nos adolescentes, que os pais podem observar e ver que ali há uma possibilidade de uma relação com as drogas. Sim. Então, corcunda, cabeça baixa, não olha nos Como se olhos, fossem sinais, assim, que sinais podem indicar. que podem fazer com que os pais fiquem em alerta. Sim. Então, começou a usar muito manga longa, roupas escuras, não olha no olho, não senta na mesa, porta fechada, a perca de peso,
às vezes aquela pele sem brilho, aquela pele com uma textura já, né, opaca, são sinais de que aquela criança, aquele adolescente, se não está usando alguma substância, pode estar passando por alguma pressão e normalmente vem exatamente de alguma situação emocional, Sim. né? E que acaba sendo apresentado a droga como uma solução para alguma coisa não resolvida. Então a roupa longa, principalmente, né, ela vem para tampar exatamente os cortes que muitas vezes são feitos, a automutilação, que é uma forma de expor a dor que está no coração, que não consegue sair com palavras e não dá possibilidade de cura. Então, ao invés da pessoa se expor e conversar, ela fica isolada, e quanto mais isolada, mais dor, e aí que entra a proposta da droga, da bebida, enfim, inúmeras drogas que nós temos aí. E aí os pais muitas vezes não percebem. Falam, não, mas meu filho foi criado com tanto carinho, com tanto amor, mas ali dentro de casa, com alguns detalhes, algumas situações, é muito fácil de identificar Uhum. se o filho, por exemplo, está sendo assediado pelas drogas. É porque esse problema da droga é uma coisa que, por exemplo, acontece muito no ambiente escolar, na questão da rua. A maioria. Eu não sei se isso é uma estatística que funciona em qualquer lugar, por exemplo, no Brasil, mas a maioria das pessoas que tem o seu primeiro contato com a droga tem nesse período ali de escolar, não é isso? E aí, mais ou menos na adolescência, na juventude, ela tem essa experiência e isso pode ser crucial para ela, de repente, descambar para um estilo de vida totalmente destrutivo, né? O momento da transformação da dependência dos pais para se tornar um adulto que é ser autossuficiente, existe aquele período de eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me afirmar, e aí existe uma natural afastamento, né? Então eu preciso conhecer outros grupos, preciso conhecer outras propostas, outras realidades, para que eu saiba de fato quem eu sou. Então é natural isso na adolescência, o que a gente chama muitas vezes, é revoltado. Não é, faz parte do amadurecimento. Então faz parte da desconexão da dependência. Então ele está passando por um processo de começar a cuidar de si próprio. Né? Alguns países, a partir dos 18 anos, por exemplo, a Suíça, os filhos não podem ficar dentro da casa dos pais. É Eles mesmo? são obrigados a sair. Nos Estados Unidos, os filhos, depois que vão para as universidades, não voltam mais para É, a casa dos pais. tem essa cultura forte, Já é né? uma cultura. Sim, No nosso país, não. Nós somos muito ligados, né? Então, o brasileiro, ele fica conectado até a morte mesmo. Então, é diferente. Mas é exatamente nesse período que precisa sim ter confiança, diálogo, conversa, e não tem problema de pensar diferente, mas quando tem diálogo, quando tem conversa, mesmo que aparentemente gere ali um pouco de atrito, é, a criança que tem confiança nos seus pais, ela vai refletir e ela, de alguma forma, ela não vai se desviar dos caminhos que ela foi sim, ensinada. sim. Então, essa é a garantia. Mas para isso precisa também ter maturidade dos pais em reconhecer esse processo e saber que aquele jovem, aquele adolescente está passando por isso e é natural. Então muda o estilo de música, muda o estilo de vestir, muda o grupo em que anda. Então nunca mande o seu filho para fora de casa, muito pelo contrário, traga os amigos do seu filho para dentro de casa. Uhum. Traga para um ambiente protegido, não force, não coloque para fora, porque quanto mais afastado estiver, mais vulnerável vai ficar para essas propostas e principalmente para as drogas. Interessante, né? Porque tem muito isso, né? De muita gente que não quer, de repente, permitir que o filho esteja com amigos dentro de casa, aquela Uhum. coisa, mas aí, como é uma fase que pede por isso,
isso é importante para a questão social do ser humano, né? Sim. Ele vai encontrar outros caminhos para sociabilizar e aí pode acontecer de a revelia da vontade dos pais e até sem os pais perceberem, às vezes quando percebe já é tarde demais dentro de um envolvimento, né? A saúde, né, o desenvolvimento do córtex cerebral, ele vai até os 25 anos. Sim, E aqui eu vou tentar desmascarar um pouquinho do que se falam tanto em relação, por exemplo, à maconha como uma erva leve, né, uma droga leve. Então, o que os cientistas dizem, se for para usar maconha, eu vou usar uma frase assim, com muito cuidado, mas se fosse para usar, use depois dos 25 anos, que é quando você já tem o córtex cerebral formado. Antes disso, obviamente que para mim pode ter um resultado quase sem efeito nenhum e para você pode ser devastador, então depende da fisiologia de cada pessoa. Mas antes dos 25 anos, com certeza, aquele adolescente, aquele jovem que usar a maconha, ele vai ter um efeito permanente sobre a sua vida, sim. para sempre. Então, e aí se torna, de fato, a porta de entrada para outras drogas. Drogas mais pesadas, né? A própria bebida, que é uma droga legalizada no Brasil, ela é uma droga que ela associa-se a outras drogas e aí ela pode ser devastadora. Então, a maconha é leve, não tem problema, é natural, isso não é verdade. Então, síndromes, pânico, depressão, são muito comuns em jovens e adolescentes por causa do uso da maconha. Então, a maconha ela não é só aquela situação de que a pessoa perde a conexão social, de que ela isola, de que ela não quer mais, ela perde o interesse, não quer mais estudar, não quer mais trabalhar. Esse já é um estado mais crônico da maconha. Mas antes disso, ela pode gerar algumas síndromes que são irreversíveis e o resto da vida a pessoa vai conviver com essa situação. E muitas vezes pela mentira, por um debate político, inclusive manipulador, porque tem que ter a diferença do canabidiol, por exemplo, do óleo do canabidiol para o cuidado de algum tipo de tratamento. Usa-se muito os políticos de uma forma errada, né? Coloca lá aquela criança que tem lá uma crise de epilepsia, a mãe chorando, precisa legalizar a maconha. Negativo. Precisa legalizar o remédio, o canabidiol, o extrato. A maconha recreativa é outra coisa. Sim, sim. Hoje a gente está vendo os países que iniciaram essa liberação da maconha e a gente está muito atual falar esse tema agora porque volta quarta-feira novamente o debate no Congresso Nacional e o Supremo deve retomar novamente na outra semana a questão da liberação da quantia do porte de maconha no Brasil. Então, esse é um assunto que a gente precisa debater. E aí, infelizmente, os políticos, quando fazem essa mistura, não beneficiam nem quem de fato precisa do remédio e também ficam nessa postura de se esconder, de não ter coragem de falar o que querem. Enquanto, vamos falar do último agora nos Estados Unidos, o Oregon está retrocedendo com a liberação porque reconhece que depois de 10 anos o custo com saúde, o custo com segurança pública, o prejuízo social do Estado, depois de 10 anos de analisar os dados, não vale a pena. Sim. A Califórnia está sendo destruída. A Califórnia está 66% dos californianos querem sair da Califórnia. Sim. A Califórnia, que é considerado, se fosse um país, seria entre os 10 mais ricos do mundo, um estado dos Estados Unidos, está sendo devastado pela questão da liberalização das drogas. E aí é aquele debate hipócrita, né? Não precisa legalizar para não ter violência, para não ficar na mão do narcotráfico, para gerar impostos. Bom, em qualquer bar de periferia você tem cigarros contrabandeados do Paraguai e da Bolívia. Então,
Por que esses cigarros não são legalizados? Por que não se paga o imposto daquele cigarro? Por que ainda continua se consumindo cigarros contrabandeados? Porque aquele que é mais vulnerável, aquele que é mais pobre, aquele que infelizmente passa pela situação de violência, vai continuar na mão do narcotráfico, vai continuar sendo vulnerável. A questão da legalização, da liberação do uso das drogas vai beneficiar muito pouco da sociedade, só um grupo que já tem uma condição financeira melhor. O miserável vai continuar sendo punido, vai continuar sendo excluído. Eu acho que, inclusive, é por isso que deve ter uma certa força esse discurso, né? Porque eu percebo, às vezes, assim, que com relação ao uso de maconha, por exemplo, como foi citado, né? Existe, assim, uma certa romantização um pouco disso, né? Você vê, por exemplo, artistas... Hoje em dia, com essa coisa da internet, né? Tipo um ambiente como esse aqui, de podcast, você tem alguém que vai lá e diz, não, porque... eu tava usando maconha ali, não sei o quê, ou às vezes a pessoa até no próprio ambiente lá. Então, isso vai sendo normalizado, assim, na cabeça das pessoas, talvez como uma coisa é, cultural, e de repente passa uma mensagem ali muito romantizada e que talvez ganhe força por vir, assim, muito de pessoas que têm uma influência, artistas, influência na internet, né? Só que a realidade, ela se apresenta diferente, né? Essas pessoas, elas não representam a grande parte da sociedade que sofre na mão da violência É do uma minoria muito narcotráfico. pequena, né? Ela é uma minoria muito pequena. A proposta de legalização no Congresso, ela passou por uma relatoria, inclusive de um deputado federal que é do Paraná, foi prefeito de Curitiba, é um médico pediatra, que é o Dutti. Ele fez uma proposta do marco regulatório da maconha. E logo no início, no cabeçalho do projeto, ele falava: o Brasil será o maior produtor de maconha global, pensando numa indústria da maconha. Veja, existe por detrás de toda essa proposta uma especulação financeira. Sim. E por detrás disso são empresas, a gente conhece um pouco da estrutura, por exemplo, do Canadá, que tem o solo que é muito gelado, com neve, que não tem condição de produzir maconha, mas que quer investir, que o Brasil produz. Nós temos aqui Uruguai, né, aqui do nosso lado, legalizou a maconha e se tornou um dos maiores exportadores ilegais da cocaína. Porque a mesma rota que é usado para mandar maconha legalizada, também vai o contrabando da cocaína junto. Então, é muito sério esse assunto para se falar de uma forma manipulada. Então, é grave. Eu já tive a oportunidade nos últimos 2 anos, lá em Curitiba, receber um Fórum Internacional de Política sobre Drogas, com a participação do DEA, que é a maior organização de combate às drogas no mundo, instalado em 68 países. E a história que a gente tem na América Latina, na América Central, é de países que hoje são narcopaíses. O México está passando exatamente por essa situação hoje. O país está dominado por traficantes. Caramba. Né? Então, o país não tem mais controle. Porque por detrás de tudo isso tem a economia da droga. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade para falar sobre isso, porque a gente está falando, sim, de jovens, crianças, adolescentes sendo recrutados para vender a droga que vai matar e destruir muito mais famílias. É disso que a gente está falando. Hoje, se você tem mais de 18 anos, você já não tem muito mais valor para o narcotráfico. Interessante, né? Apesar deles terem os seus advogados, apesar deles estarem participando de licitação de transporte público na cidade de São Paulo, legalizando o seu recurso, trazendo o seu recurso, tirando, né, da obscuridade, o narcotráfico já está agindo dessa forma dentro do nosso país. E parece que a gente vê muito pouco disso, não se fala, não se comenta, mas essa é uma realidade. Mas é que tá, né? É uma rede, né? Existe uma teia, né? Eu fico
te ouvindo falar, eu fico pensando, por exemplo, a realidade que hoje se sabe muito claramente, mas que se vivia no Rio de Janeiro, por exemplo, há umas décadas atrás, que você vai descobrindo ali que o tráfico, o jogo do bicho, o carnaval, o controle das favelas, de alguma maneira com o crime organizado, tudo interligado, cada um tem a sua parte, e às vezes você pegar um filete dessa história toda e querer manipular o discurso é uma coisa muito leviana, né? Você coloca em jogo vidas de pessoas, na verdade, a sociedade como um todo, né? Sim. Porque isso vai virar um problema público grave por às vezes, uma ideologia, uma coisa muito leviana ali no E aí não tratamento, pode né? pegar os jovens da Zona Sul, da Barra da Tijuca, e que é bacana fumar ali na praia, no entardecer, e dizer que essa é a realidade de todo o Rio de Janeiro. A gente está Sim, condenando milhões de pessoas. sim. Então, é disso que a gente está falando. E isso é muito sério. E essa é a realidade do nosso país. Em compensação, né, um país com tantas possibilidades, com tanta riqueza, e eu, assim, hoje, né, participando do executivo dentro do município de Curitiba, a importância que eu dou para a sociedade civil organizada, para uma associação comercial que é parceira, que entende que a população em situação de rua, que está sofrendo na rua, ela está naquela condição, ela perdeu o vínculo familiar por causa da dependência química e que muitas vezes atrapalha o próprio comércio, faz um ambiente perigoso, as lojas começam a se fechar, um Uhum, bairro inteiro fica degradado, por quê? Por causa do uso da droga. A pessoa ela está em situação de. Ninguém quer estar em situação de rua. Aqui em claro, Belém claro. ainda é calorzinho, mas Curitiba no inverno, Frio. abaixo de 9 graus é hipotermia. As Uhum, pessoas morrem. Como é que a pessoa escolhe estar? E Curitiba é em cima da serra. Chove quase todas as madrugadas. No frio, 6 graus, 7 graus, 5, -2. E a pessoa está lá na rua por causa que ela é escrava, ela é dependente, ela é uma pessoa doente, dependendo da droga. Então, aí você começa a fazer uma mobilização da sociedade, né? A participação da igreja. O que a igreja pode fazer? Existe organização social ligada à igreja? Existe um debate honesto? Os jovens que estão ligados às igrejas, as crianças, de que forma elas estão recebendo proteção? Porque a melhor proteção é conscientização. uhum. A melhor proteção é ter o tempo sendo usado com alguma coisa É produtiva. aquilo que previne, né? Que impede a entrada daquela É o pessoa. esporte, é a cultura, são bons relacionamentos, bons amigos, é pertencer a algum grupo saudável, é uma família que conversa, né? A gente falava sobre comer na mesa. Sim. Então, isso tudo previne. Isso tudo antecipa. Como eu disse, a palestra lá que antigamente era feita, hoje a gente não pode fazer de forma nenhuma, porque a gente já sabe por dados que ela Uhum. não tem efeito. Agora, domingo, a gente lá em Curitiba, numa região bem vulnerável, a gente fez uma atividade numa área, numa região vulnerável, mas dentro da escola. Aí trouxemos até viatura da Guarda Municipal, as motos da Guarda, aí envolveu teatro, envolveu uma compostagem, como os adultos aproveitarem o restante de alimentos, enfim, inúmeras atividades. Teve lá bazar, teve. E a criança que muitas vezes ela escuta só ouvindo falar mal da guarda, da polícia, entrou na viatura, apertou a sirene, Sim. falou e ela falou assim: ai, aí tira foto, mãe, tira foto. Não, eu quero ser policial, eu quero ser agora. Você começa a gerar possibilidades. Diferente Sim. daquela que muitas vezes ali está presa só àquela realidade. Não, não posso fazer. Não, você pode ser o Uhum. que você quiser. É possível. E aí, a soma de esforços, porque só o governo não dá conta. Com relação a esse tema, política sobre drogas, esqueça. Se Pois é, for, isso que eu ia te perguntar agora. A gente sabe,
né, que tu comentava um pouco aqui em off, né, antes da gente iniciar a gravação, como cristãos nós conhecemos que essa questão toda, ela não envolve só uma questão social, política. Há também uma questão espiritual, há uma questão do ser humano, né? Psicológico e tal. Como é que funciona, assim, qual é a tua visão e como é que o trabalho, que a experiência tem mostrado sobre a combinação desses aspectos para que o ser humano possa ser, de fato, tratado nesse âmbito? Nós tivemos uma atualização da política sobre drogas muito recente agora. Nós temos 4 anos da atualização dessa política. O que inseriu no processo de prevenção, de cuidado e de reinserção social das pessoas que vêm com o problema da dependência química foi o reconhecimento da espiritualidade. Então, cientificamente, foi reconhecido que o ser humano ele precisa ter esperança, ele precisa acreditar em algo mais. E isso dá força para um momento que muitas vezes ele está sozinho, e mesmo que a pessoa ela vença a dependência química no sentido dela controlar, ela ela tem a consciência de que mais um dia de vitória, mais um dia que eu consegui, mas ela vai ter, a gente vinha conversando, né? Enquanto tiver aquela subindo e descendo o batimento cardíaco, que quer dizer que a gente está vivo. Quando estabilizou, quer dizer que acabou. É isso aí. E faz parte da vida do ser humano, altos e baixos. E é exatamente, muitas vezes, na euforia ou na depressão, na tristeza, que, para quem é dependente químico, é gerado uma vontade ainda mais de usar. E é nesse momento que a pessoa ela precisa, para estabilizar, ela condicionar, ela alimentar a sua fé. Ela crer em algo que é além apenas do visual, não tem algo maior do que isso. E aí a gente foi agraciado numa lei nacional no país que reconhece isso. Então, nas políticas sobre drogas implantadas pelo governo, a importância de trazer parceiros que tenham esse entendimento. Então, não importa a religião, importa a questão espiritual nessa fortalecimento de controle da dependência química do ser humano. Sim. Porque, vamos dizer, né, por mais que ele tenha ajuda num CAPS, na rede de amparo psicossocial, ou numa comunidade terapêutica, ou num processo da assistência social, da saúde, que são as ferramentas que hoje se usa, em algum momento a pessoa ela vai estar sozinha. Em algum momento ela talvez não tenha alguém do lado que ela possa recorrer. E nesse momento é que entra a questão do desenvolvimento espiritual para que ela possa permanecer sóbrio. Interessante, né? E aí a gente pode perceber que o ser humano ele precisa ser tratado como ser humano, né? A gente não pode entender ali como... Porque muitas vezes a gente rotula, né? Por exemplo, um viciado, um bêbado, e a gente não enxerga que aquela condição da pessoa é uma condição complexa que envolve um ser humano passando por aquilo que tu falava antes sobre a noção de que aquela pessoa tem uma condição, uma doença, e aquilo precisa ser tratado, não tem cura, né? E é um processo para a vida, né? É aquele tratamento, tu estava falando sobre o acompanhamento, um acompanhamento longo, uma coisa assim que a pessoa não é uma coisa da noite para o dia, né? Não, não é um processo, né? Primeiro o primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Sim. Que ela, de fato, ela está com essa doença, ela é uma dependente química. Então, a partir do momento que ela reconhece que ela pede ajuda, aí a família pode ajudar, aí a sociedade pode ajudar, a igreja pode ajudar. E existem métodos, né? Mas hoje eu vou usar um exemplo, que são as comunidades terapêuticas. Hoje no Brasil, a metodologia das comunidades terapêuticas tem tido um êxito de 50% a 70% de recuperação dessas pessoas.
é um número muito alto, Bom, né? muito significativo. Mas passou por esse processo. Voltou para a sociedade, se possível para a família. Como que funciona daqui para frente? Vida normal? Sim, dá para ter vida normal, mas ela tem algumas condicionantes, porque ela tem uma doença. Uhum. Então, ambientes que deixa a pessoa vulnerável. Vamos falar do alcoolismo, né? Ah, um vinho numa celebração de Natal familiar, pode? Não, não pode. Dependendo da condição da pessoa, nem perfume ela usa mais. Interessante. E ela precisa reconhecer isso, e aquelas pessoas que a amam e que querem o bem dela, que estão ao redor dela, também precisam assessorar e proteger nesse sentido. Existem alguns casos que as pessoas, elas, por exemplo, abrem mão de tomar café. Chega a esse Entendi. nível, né? Uhum. A própria açúcar, o refrigerante, Sim. coisas que dão euforia. Claro que à medida que vai amadurecendo, vai voltando a ter mais equilíbrio e mais controle. Né? Eu posso comparar como aquela pessoa que vem de um mundo de escravidão, das coisas que o pecado proporciona, que leva à morte, e quando ela converte, ela fica um pouco radical. Ela não quer mais contato com aquele mundo, ela se isola, né? E depois, à medida que ela vai ficando mais forte, mais madura, mais equilibrada, tendo um pouco mais de conhecimento, ela até permite, porque ela está num mundo que ainda não é perfeito. Sim. Esse não é o mundo perfeito que Deus tem para Sim. nós. Nós estamos num mundo que, inclusive, temos a missão de ser sal e luz. Então, para isso, a gente tem contato com esse mundo, mas naquele primeiro período, é um período de isolamento, que é um período como um bebê, a gente protege mais, ele está em fase de crescimento, de fortalecimento. A mesma coisa acontece com a questão da dependência química, né? Por isso que a comunidade terapêutica ela é tão eficiente, porque vai para uma chácara, por exemplo, de uma região metropolitana de uma cidade, é um lugar muito bonito, muito cuidado, com pessoas que têm habilidade para lidar com eles, aí começa a conviver num grupo que passa alguns meses juntos, então está ali protegido. Vai sair daquela situação, não pode sair de qualquer forma. Também precisa se manter essa proteção por um período até que a pessoa fale, não, agora eu consigo andar sozinho, eu consigo ir trabalhar e consigo voltar para minha casa sozinho. Antes não, você tem condição de ir comigo? Você tem condição de me acompanhar? Posso te ligar de madrugada se eu estiver passando por alguma situação? Então, esse acompanhamento, ele é importante. Mas, falando de tempo, cerca de 1 ano e 2 meses, essas pessoas elas estão completamente reinseridas socialmente, estão trabalhando, têm condição de se tornarem empreendedores, têm condição de formar família, têm condição de voltar para a sociedade e mais do que isso, elas são fundamentais e importantes para trabalhar na prevenção e no cuidado daqueles que já estão na dependência de outras química. pessoas, né? Porque quem nunca usou, quem nunca foi, jamais vai ter a mesma sensibilidade, a mesma paciência, a mesma autoridade para lidar com o tema com quem já passou por essa situação. Então, é possível, né? Nós temos visto esse resultado maravilhoso que tem sido alcançado. E agora, não é tão simples, é complexo, de fato soma-se vários fatores, mas a gente hoje vê o resultado. O que não pode, né, politicamente, por exemplo, a gente na época de eleição falava, não, tem que combater as drogas, né? Tá, mas como? Então, assim, questione mais, né, aquele que vem com uma proposta. Porque como? Qual é a tua proposta? O que você pode fazer por isso? Né? A gente está num ano eleitoral, eu acho bem importante falar sobre isso. Tanto para os legisladores, vereadores, quanto para os prefeitos. Tá, mas qual é a tua proposta? O que você pode fazer na prevenção, pensando nas crianças, nos estudantes? Efetivamente, Efetivamente. Né? A população que está em situação de rua aí, que muitas vezes está abandonada, porque é muito fácil ficar com medo ou é muito fácil falar mal, mas não se pode cortar. Elas estão inseridas, elas fazem parte dessa sociedade. Então elas precisam de opção.
Elas precisam de cuidado. O que eu estou falando existe possibilidade, é real. Eu fui para Frankfurt. Frankfurt tinha a maior cracolândia do mundo. Frankfurt tinha, na estação de metrô, cerca de 30 mil pessoas usando crack sem parar. Caramba. Isso há 6 anos atrás. Uhum. E Curitiba estava, nessa época eu era secretário de assistência social e tinha uma região da cidade, um antigo laboratório, estava iniciando ali um processo de cracolândia, ali uma média de 150, 200 pessoas. Fui para São Paulo entender como é que funcionava a cracolândia em São Paulo, que não tem conseguido êxito, mas aí eu fui para a Alemanha para entender o que eles fizeram lá. E foi um estudo, de fato, de imersão de cientistas para achar solução e possibilidade. E não é uma solução, são várias. Sim. Mas precisou entender aquela realidade, ver o quanto é complexo e manter. Porque já viu que o político ele gosta de inaugurar alguma coisa, mas manter às vezes passa, acabou o recurso, não tem a mão de obra necessária, passou. Não, precisa manter. E eu estou falando isso porque hoje não existe mais a Cracolândia lá em Frankfurt, mas eu fiquei cerca de 3, 4 horas lá e eu fui abordado por umas 8, 10 pessoas pedindo dinheiro para usar droga dentro da estação. Só que tinha uma pessoa com colete para assistência, tinha o policial, o tempo inteiro ali, o movimento de combate para que não volte a ter aquela situação que eles viviam lá. Mas eles conseguiram criar uma política ali que deu resultados factíveis ou é de repente uma coisa paliativa? Não. De fato... Eles precisam manter, mas eles resolveram o problema. Ah, interessante. Então, teve cuidado, por isso que não pode ser de uma política apenas. Por isso que ela é intersetorial. Então, teve a parte da saúde, a parte da assistência, do trabalho, para essas pessoas retornarem à sociedade. Então, são várias políticas, mas elas precisam trabalhar juntas. E eu imagino que não seja só uma coisa do governo, né? Eu imagino que tenha que ter parceria aí com várias esferas da sociedade. Por isso que eu falo tanto na questão das organizações sociais ligadas às igrejas, principalmente às igrejas cristãs. Não há salário de nenhum servidor público que traga o amor e a dedicação que um cristão tem no seu coração para cuidar de outra vida. É verdade. Então, aquilo que um cristão faz por uma pessoa, dificilmente um servidor público vai ter a mesma força para fazer. Mesma motivação. De motivação. Então, por mais que ele seja hábil, por mais que ele seja preparado. Então, essa doação, né, de ter recebido de graça aquilo que não merecíamos, sim, né, isso gera no nosso coração, isso queima no nosso coração, isso nos dá o desejo de multiplicar aquilo que Jesus fez por nós. E aí é que eu faço a provocação, né? As igrejas, de uma forma... a gente está falando de algo muito complexo, mas que é possível. Sim. É possível, né? Quantas pessoas, às vezes, dentro da igreja que passaram por uma situação dessa e que poderiam estar ajudando outras pessoas, se elas fossem fomentadas a isso, a participar. E aí eu provoco também o Estado. Então reconheça também a importância da igreja. Claro, é importante a lei, reconhece a espiritualidade, mas também reconheça o trabalho de prevenção que uma igreja faz quando ela está fazendo ali uma atividade com os jovens, com os adolescentes, numa apresentação cultural, alguma situação assim. Aquilo ali é prevenção às drogas. Sim. Ah, não, mas tem a ver com espiritualidade. Sim, tem a ver, mas aquilo é prevenção às drogas. Enquanto aquele jovem, aquela criança estiver ali, naquele coral, naquela dança, tocando aquele instrumento, ela está protegida. Ela não está vulnerável. Sim. Ela está protegida. Perfeito. E ela se torna um ser humano que vai poder ajudar outros que não conseguiram estar naquele ambiente. Falando nisso aí, eu fico pensando, porque eu faço parte da Igreja Batista. Sim. E a gente tem, na igreja local, a gente vê vários exemplos, assim, de pessoas... a gente vê
pessoas, por exemplo, que vivem numa realidade que, se você vai fazer uma visita lá onde ela mora, na periferia, o entorno dela, a gente conhece, às vezes, uma pessoa desde pequenina, 4, 3 anos de idade, e essa família começa a ir à igreja, e você vai vendo o entorno dessa criança crescendo, aí você começa a ter as notícias. Fulano morreu. O outro que brincava com ela na rua hoje está preso. O outro tal. E aquela criança ali, como se como se fosse assim, diferente. Não, ela não é diferente. O contexto dela, o ambiente que é exatamente isso, né? Ela foi tirada daquelas oportunidades de ir para o tráfico, de ir para as drogas, porque ela estava fazendo outra coisa, uma coisa muito mais saudável, né? Mesmo morando naquela Mesmo, comunidade, exatamente, mesmo naquela área continuando ali. vulnerável. Isso. E é interessante que, além disso, né, por exemplo, eu falei da Igreja Batista, a gente tem ali dentro dos projetos de junta de missões nacionais na Igreja Batista, tem a questão da Cristolândia, que faz um trabalho com aquele pessoal da Cracolândia e tal. E eu lembro que recentemente o pastor Pascoal Piragini, né, que hoje é presidente da Convenção Batista Brasileira, né, e ele recentemente esteve aqui em Belém num evento, de vez em quando ele dá alguma palestra, alguma coisa, e ele contou justamente como foi o processo que eles enfrentaram lá, ele, o Michel, na questão da decisão de como implementar um trabalho lá na PIB, né? Na PIB em Curitiba. E ele fez alguns comentários assim dizendo, olha, quando a gente começou a mexer com isso, a gente sabia que isso era uma coisa muito complicada, mas extremamente necessária, né? E ele fala assim, ele não deu detalhes, mas ele disse, depois que a coisa começou a ser implementada, a gente viu que a gente achava que era complicado e era mais complicado ainda, né? Mas assim, eu fiquei, sim, Eu tive a oportunidade de participar dessa história, pois é, né? Ela nasceu da Semana do Avivamento. Nós fizemos um culto com todos os jovens das igrejas de Curitiba dentro do estádio. Foi o maior público que a Arena da Baixada teve. Ganhou do UFC na época, que tinha sido o maior público. E o coral da Cristolândia veio de São Paulo para fazer uma apresentação lá no culto. E aí a oferta, ela superou todas as despesas e sobrou ali, se eu não me engano, 170 mil reais. E nós entendemos ali na liderança que esse recurso deveria ser para iniciar o trabalho da Cristolândia em Curitiba. sim. E eu era secretário de assistência social. E eu pude disponibilizar um imóvel do município a primeira vez na história de Curitiba para esse trabalho. Então a PIB, ela tinha uma chácara que já estava sendo preparada para a comunidade terapêutica, mas antes de ir para a comunidade terapêutica, era importante um espaço mais perto do centro de Curitiba, porque a Cristolândia especificamente trabalha com pessoas em situação de rua. Sim. Então, para fazer a triagem. Então, a comunidade terapêutica não pode receber a pessoa sem documento, sem fazer alguns exames médicos, e isso demora alguns dias. E aí a gente conseguiu fazer a liberação desse imóvel, passar para o pastor Pascoal na época, e dar início à Cristolândia lá em Curitiba. E hoje eu posso reconhecer o trabalho que é feito ali com a população em situação de rua e o resultado. Abriu já a Casa Feminina também, Cristolândia, em Curitiba, e assim, um êxito, um sucesso muito bacana, né? Talvez Deus não quis mostrar tudo no início, senão, não sei se ele se ia desistir. Mas o trabalho se mantém, eu acho que já fazem 5 anos já de Cristolândia em Curitiba, e tem sucesso, e tem êxito, e tem cuidado, e tem recuperado essas pessoas em situação de rua. E baseado nisso, eu ia te perguntar assim, por exemplo, a gente vê um exemplo positivo acontecendo ali em Curitiba, tem todo esse trabalho está acontecendo, mas, por exemplo, em outros lugares do Brasil, como para cá para o norte, no Pará, em Belém, o que
o que precisaria, o que precisa ser movido para que haja um melhor, tanto na parte política, uma política pública melhor para o combate à questão das drogas, de uma maneira inteligente, né, como a gente está tratando aqui, e também por parte de organizações como as igrejas, por exemplo. A PIB de Curitiba é uma igreja que tem recursos, vamos dizer assim, mas uma igreja, por exemplo, local, num ambiente, uma igreja pequena, num bairro, ela pode fazer alguma coisa? É, o que poderia ter de orientação desses dois lados da moeda? Eu posso dizer que a igreja de bairro ou da periferia, ela pode fazer mais do que uma igreja mais antiga, consolidada e que tem recursos. E eu vou explicar. Uhum. A questão da droga, ela só é enfrentada e tem êxito quando a gente assume que o problema também é nosso. Sim. Porque qual família hoje no Brasil que não tem alguém na dependência química? Pouquíssimas famílias não tem alguém na dependência química. O problema é que a gente sempre acha que não é um problema da nossa família, ou da nossa igreja, ou do meu bairro, mas é um problema de outra pessoa. Sim. E aí que precisa ter o start. Não, é um problema de todos. Então, a igreja que está... eu vou usar um exemplo bem rapidinho, porque fica de fácil entendimento. Nós fazemos a Marcha para Jesus lá em Curitiba já há 27 anos. A Marcha para Jesus, ela está em lei, ela faz parte do calendário oficial da cidade, e ela também, no estado, ela também tem lei, ela faz parte do calendário de turismo religioso. 27 anos. Mas há 7 anos atrás, a gente percebeu que é importante para a rua celebrar, mostrar a unidade, orar juntos, né? Curitiba a gente tem o costume de dois momentos da marcha, todos se ajoelham e oram num único propósito com um tema, e drogas é um dos temas que é orado na marcha. Sim. Então a gente entende que espiritualmente isso é fundamental. Uhum. Mas a gente percebeu que não era o suficiente e que precisava ser feito mais. Principalmente na área social e na questão de drogas. Bom, aí eu tive a oportunidade, quando vereador, criar na semana anterior à Marcha para Jesus a Semana Cultural de Curitiba. O que é isso? É o serviço das igrejas de bairro, da periferia, de qualquer igreja, com o seu voluntariado, através toda a igreja tem uma pessoa que canta e uma pessoa que toca violão. Uhum. O mínimo. Sim. Mas em volta, e a igreja ela é muito rica ali no seu louvor, naquilo que ela produz, mas para o grupo que está ali dentro. E muitas vezes em volta, crianças, famílias que poderiam estar vendo aquela... Aí não, a gente não faz uma linguagem espiritual, mas uma linguagem cultural, poderiam estar recebendo esse impacto cultural. E a gente, durante uma semana, as igrejas resolveram que iam doar isso para a cidade. Então, a prefeitura abriu os palcos, os teatros, todos. O ano passado foram cerca de 600 artistas envolvidos em 78 apresentações. Ônibus, por exemplo, dos lugares mais pobres de Curitiba, trazendo as crianças e suas famílias, sentando nas primeiras cadeiras do principal teatro de Curitiba, que é a Ópera de Arame. Ópera de Arame. Várias comunidades terapêuticas ali juntas e tudo mais, para assistir um grande espetáculo. Um grande espetáculo. Pode ser uma apresentação durante uma semana, mas aquilo ali se torna um catalisador de um processo. Porque aquele músico que participou e que apresentou com essa ideia de transformar a cultura para uma sociedade sustentável, que pensa na prevenção às drogas, ele pode dar continuidade lá na igreja dele durante 2 horas, durante a semana, para 5, 10, 15 crianças, alcançando com o projeto através do tocar violão. Legal. E fazer prevenção às drogas. Então, a gente usa uma semana para fazer uma explosão, um catalisador, mas eu estou respondendo a tua pergunta porque tem um jovem que anda de skate, tem um jovem que gosta de ler livros, de jogar computador, seja o que for a linguagem do jovem que está aí do lado, na tua periferia, que às vezes
poderia estar recebendo uma possibilidade de algo diferente do que a realidade dele, apenas pelo posicionamento. Não, eu estou disponível. Claro, depois de quase uma hora que a gente está conversando aqui, dá para entender que as coisas elas se conectam. Sim. Então depende muito da liderança querer, depende muito do município entender que é possível e dar as mãos e somar junto. Mas eu estou contando da nossa realidade lá que tem dado certo. Então, incentivo aqui às igrejas, ao governo, ao município, Belém, aqui ao norte, que não precisa de algo assim completamente inovador, completamente estruturado. Basta entender, não, o problema ele é de todos. E se ele é de todos, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir? Há pouco tempo atrás, era um empurra-empurra. Falando de governo. Sim. Esse é um problema da assistência social. Uhum. Não, esse é um problema da saúde. E quando a lei foi atualizada que diz, não, essa é uma política intersetorial, Sim. ela é um problema de todos. Então, saúde, o que você pode me ajudar? Assistência social, o que você pode me ajudar? Igrejas, de que forma vocês podem contribuir? Aí a gente começa a ter um resultado diferente. Interessante, né? Isso aí, na verdade, é interessante como isso tem a ver com tudo, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes conversa sobre isso, o Alex está aqui com a gente, né? O Alex é pastor também na Igreja Batista, e ele vem dessa realidade, né? O Alex, inclusive, já deu o testemunho dele aqui, vem da realidade de ter um tempo da vida dele em que ele esteve nas drogas e, e ali, enfim, tem toda uma história, tem todo um testemunho. Só que hoje ele é pastor, né? E ele tem a oportunidade, ele tem, na igreja local, ele tem trabalhado ali com crianças e alguns dos trabalhos que têm sido feitos são justamente nessas crianças que são de lugares onde a gente sabe que tem uma realidade muito tendenciosa, muito possível daquela pessoa ir para as drogas ou ser ali aliciada pelo tráfico de alguma maneira. E é interessante que muitas vezes a gente vê que só de cruzar um pouco a vida dessa pessoa, aquela criança, de repente os pais já começam a ter um contato com uma coisa diferente, né? Aqueles pais não são da igreja, mas aí a criança, ela tá participando ali de um trabalho, tá participando de uma coisa e isso já vai transformando dentro da família. Você nunca foi lá, de repente. Às vezes tem a oportunidade de você chegar lá com aquela família, falar de Jesus para eles, evangelizar e tal, mas às vezes nem tem essa chance ainda. Mas só daquele trabalho tá botando aquela criança em contato com algo muito melhor já vai sendo uma semente para modificar. E se a gente for pensar em perspectiva assim social, isso digamos que isso vá progredindo, multiplicando, e você tem ali uma remada contra a maré. Se você vê a sociedade indo muito para um lado errado, a gente encontra, então, eu entendo quando tu disseste que esse é o meu raciocínio aqui, eu estou pensando enquanto eu falo, mas a igreja local, por exemplo, fazendo ali um trabalho local que, em perspectiva social, pode se multiplicar e ir gerando uma geração diferente daqui a pouco, né? Então, quer dizer, essa criança que hoje ela está sendo tirada da possibilidade de ela estar no mundo do crime, das drogas, alguma coisa assim, ela daqui não é muito distante, daqui a 10, 15 anos, ela vai estar sendo alguém que diminui, ao mesmo tempo diminui o número daqueles que vão para a realidade das drogas e aumenta o número de pessoas que vão poder passar essa mensagem boa à frente, né? E o quanto isso tem tudo a ver também com a questão espiritual. Porque aí a pessoa, não, mas eu não tenho afinidade com nada disso. A única coisa que eu sei fazer é orar. Sim. Para o Alex fazer o trabalho que ele está fazendo, tendo o testemunho que ele tem de vitória e ajudando outras crianças, ele precisa de alguém que vai interceder por ele.
que verdade. vai orar, que vai trazer uma proteção à vida dele para que ele possa ir lá e tirar, sim, da mão das drogas, do traficante, mas do mal, Isso. aquele futuro daquela criança e trazer para um futuro de esperança, de plenitude, de ter a possibilidade de viver aquilo que Deus tem para aquela criança, Sim. para aquele jovem, para aquele adolescente. Então, por isso que eu não posso limitar. Qual é a ação dessa igreja? O que Sim, precisa ser sim. feito? Não tem uma fórmula. Tem um coração, a disponibilidade. Não, eu entendi que é um problema de todos, então aqui qual é a minha parte? O que eu posso fazer? De que forma eu posso contribuir? E à medida que isso for acontecendo, aí é natural, aí o próprio poder público vai reconhecendo. Uhum. Por exemplo, as igrejas, né? São espaços, nós não temos culto todos os dias. Sim. Normalmente os cultos acontecem no final de semana, talvez de manhã, no período da noite, o período da tarde. Como é que estão as igrejas? Elas estão sendo utilizadas para quê? Poderia estar tendo alguma atividade? Poderia, de alguma forma, estar produzindo ali uma proteção para aquela comunidade? De alguma forma? Eu tenho certeza que sim. Então, aí cada líder vai ter a sensibilidade daquilo que pode oferecer até onde ele pode ir. Uhum. Mas o importante é que faça alguma coisa. Comece alguma coisa. Sim. Né? Não se prenda às limitações, mas ofereça, porque o mal não para. O tráfico ele se redireciona o tempo inteiro. Todas as vezes que surge algo que vem para, de alguma forma, desestruturar, né? As forças especiais têm trabalhado muito na tesouraria dos comandos, né? Prendendo as pessoas, os cérebros financeiros do comando para desestruturar Sim. A cadeia a cadeia toda. Uhum. Né? Mas é impressionante o quanto eles rapidamente eles se fortalecem novamente e acham outras vias. Então, enquanto nós pensamos demais ou achamos dificuldade demais, eles continuam. Uhum. O importante é a gente começar. Interessante. E quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, tinha comentado sobre a realidade da recuperação, do fato de muitas pessoas em situação de rua ah, ter aquela recuperação que é dificultosa, né? Porque assim, eu lembro que, principalmente em São Paulo, não sei se ah, graças a Deus tem evoluído muito a conversa a respeito, mas tinha muito aquela, tu falaste aí do joga para um, joga para o outro, aí vinha alguém e dizia, não, isso é um problema de segurança pública, então tem que tirar esse pessoal da rua, a Cracolândia tem que fechar e tal. Só que aí depois vem uma outra questão. Não, mas eles vão para onde? Olha o que aconteceu e tal. Então vai tendo os efeitos colaterais da coisa, né? Então, dentro do entendimento aí intersetorial que vai trabalhando essas pessoas, vai se descobrindo vamos dizer assim, as nuances do ser humano com essas características, né? E tu falavas sobre a realidade de que uma mulher geralmente é um trabalho mais complicado do que a recuperação de um homem, né? Infelizmente, a mulher, quando ela vai para a situação de rua, quando ela se desconecta da família por causa da dependência, porque ninguém quer morar na rua. A pessoa vai em situação de rua porque ela é escrava da droga. Então, ela não consegue mais permanecer na família. Eu usei um exemplo, por exemplo, tem senhores mais idosos que são dependentes do álcool e que às vezes tem aquela chacrinha, sempre trabalhou na roça, mas para não fazer mal com a família, ele prefere sair de casa, Uhum. né? E vai para uma situação de rua. Agora, para a mulher, é muito triste, porque para ela não ser violentada na rua, ela muitas vezes ela permanece suja, ela permanece de uma forma que ela para gerar uma proteção para ela não ser abusada e violentada na rua. Mas isso vai contra toda a sua dignidade. Por outro lado, às vezes ela entra
na prostituição e na venda do seu corpo ou na troca por droga, por pedra e tudo mais. E aí a recuperação da mulher é muito mais traumática do que do homem. Então a mulher, ela além da questão física, da dependência química, a parte emocional da recuperação da mulher é muito mais difícil. É possível, né? Mas a complexidade, ela demanda muito mais atenção, muito mais especialização de quem trabalha com isso, né? Nós temos ali, só para ter uma referência, Curitiba cerca de 45 comunidades terapêuticas masculinas. Nós temos 2 femininas. Uau. 2 femininas. Então, porque é muito mais difícil trabalhar com a mulher. A rua é um ambiente muito violento, né? Dificilmente você tem uma pessoa em situação de rua que não tem uma chave de fenda, uma faca, Sim. alguma coisa para se proteger ali na rua, né? Por que as pessoas dormem durante o dia? Porque elas à noite ficam acordadas para não serem mortas. Né? Então elas ficam utilizando a droga à noite e durante o dia, que quando a sociedade, a cidade está mais viva, de certa forma ela tem mais proteção. Sim. E é por isso que ela está dormindo durante o dia, porque ela ficou a noite inteira acordada. Aí eu lembrei de uma situação que eu acho bem importante, que tem tudo a ver, inclusive, com a Cristolândia e com a proposta, né? A gente vê muitas vezes a igreja trabalhando com assistência social, e, por exemplo, a doação de alimentos. E aí, na questão da população em situação de rua, a proposta da Cristolândia de São Paulo é levar as pessoas para a mesa. Ela lava a mão, ela senta à mesa e ela come com dignidade. Sim. Né? Jesus trouxe para a mesa. E a mesa, ela representa o olhar no olho, o ouvir a história, o entender e a partir disso dar uma nova possibilidade. Colocar uma marmita do lado de uma pessoa que acabou de usar droga na rua, isso não é gerar uma possibilidade de transformação de fato. Isso é resolver um problema de fome por algumas horas. Momentâneo. Momentâneo. E Curitiba chegou ao absurdo de uma pessoa em situação de rua receber 8 marmitas por dia. Sério? E aí começou a multiplicar praga e rato e um monte de coisa. E hoje a gente tem 5, a gente chama de mesas solidárias, onde a gente conseguiu fazer uma escala de organizações sociais que gostariam de doar. Então elas doam dentro da escala, dentro desses ambientes, que nada mais é do que refeitórios com banheiro. Só que cada vez que a pessoa chega ali, eu, por exemplo, como Departamento de Política sobre Drogas, estou lá com a minha equipe. E se ela quiser um encaminhamento e sair daquela situação de rua, eu imediatamente vou pegar ela pela mão e não vou soltar mais. E vou ajudar ela a sair daquela situação. Então, assistente social, tem uma pessoa da saúde, enfermeiro e também segurança da própria guarda municipal, trazendo um ambiente saudável para aquelas pessoas. A gente conseguiu organizar isso, tem funcionado muito bem. Ainda existem aquelas igrejas, por exemplo, que não, mas insistem em levar lá no porta-mala do carro e distribuir. Mas hoje, comprovadamente, já se sabe que o resultado não é um resultado bom. Não é bom, não é efetivo. bom. Então, eu tenho lá meus jovens que uma vez por mês a gente faz lá o sopão e leva para o pessoal. Melhor fazer diferente, melhor convidar para entrar num lugar, combinar com algum equipamento público que tenha segurança, mas principalmente, né, o que eu disse, trazer para a mesa. Trazer para a dignidade. Eu lembro desculpa te interromper, mas nesse caso aí tem até um caso que foi bem engraçado, um membro lá da nossa igreja, um tempo atrás, o pessoal organizando essa sopão da madrugada, né, e levar e tal, e ele chegou com uma pessoa lá em situação de rua, foi entregar a sopa, ele disse, não, obrigado, que eu já jantei. Aí ele disse, poxa... Aí ele voltou e ficou pensando sobre isso, né? Porque ele pensou, pô, eu pensei que o problema que a gente tinha para resolver era
essa pessoa com fome. Uhum. Só que parece que é outro problema, né? Ou são outros problemas, não é bem isso. Uhum. Isso já tem uma assistência aí, né? Então, quer dizer, é interessante. Isso faz muitos anos já, mas aí, às vezes, a gente não consegue ter a noção da complexidade da situação. E eu vou falar de uma coisa muito elementar, né? Você tem o álcool com açúcar, diabetes, e o que normalmente nós, quando vamos fazer a doação, levamos? Arroz na sopa, batata e um pão francês, um pão branco, amido. A gente não está levando vida, às vezes a gente está levando morte, porque a pessoa já Aham, está com pico sim, de diabetes lá em cima. sim. Então, até nisso, é importante pensar. Uau, É importante pensar, é verdade. né? Às vezes a gente não só está pensando na questão da fome, então é um pouco mais complexo, é possível, mas ela precisa ser reestruturada. Por isso que assim é um problema de todos e é importante começar a pensar junto e não só separado e ver o que está acontecendo e conversar com o poder público também se abrir e conversar para que se somem forças. Eu acho que isso reforça para nós, né? E aí eu vou falar aqui em nome. Bom, eu falo em nome de mim mesmo, mas eu digo assim: eu falo enquanto cristão, Sei. enquanto pastor, enquanto membro de uma igreja evangélica, né? Eu ouvindo tendo esse bate-papo, eu só consigo pensar o quanto é importante a gente pensar no ser humano como ser humano, ou seja, a gente não enxergar essas pessoas como números problemáticos a serem resolvidos. E também, falando, estamos em ano de eleição, daqui a 2 anos tem outras eleições maiores ainda, né? Sim. E eu acho também a importância da gente saber escolher os nossos vereadores, deputados, senadores e o pessoal do executivo também, né? Os cargos executivos, que se alinhem a pensamentos inteligentes desse estilo, né? Porque se a gente consegue perceber que essa é uma questão complexa, só que ser complexo não significa que não tem o que fazer, mas sim, é complexo, então tem que ser tratado de uma maneira adequada. Então, se eu não for ali responsável até com quem eu elejo, eu posso estar contribuindo para que o problema seja não só empurrado para frente, mas ele vai se agravando cada dia mais, né? Então, eu vejo muito essa importância ali de nós, enquanto cristãos, pensarmos nesse sentido também, né? Porque às vezes fica muito aquela coisa, ainda mais hoje num cenário muito polarizado, né? A gente sabe que tem a importância da gente. Enfim, tudo é importante, né? E recentemente se polarizou bastante e aí ficou aquela coisa de, se eu sou de esquerda, eu concordo com isso, com aquilo outro, tá? Se eu sou de direita, aí você vai criando ali os times, né? Como se fossem times. E talvez isso, muita gente vá ali pro seu time e não pense no que ela está fazendo, no que ela está falando, no que ela está defendendo, no que ela está apoiando, né? E eu acho importante isso ser trazido à tona. Eu espero que essa nossa conversa aqui contribua para quem está acompanhando a gente ter esse raciocínio, esse pensamento, né? Para poder ser mais responsável, tanto na sua ação pessoal, particular, quanto naquilo que a gente pode exercer como cidadão, que é o voto, né? Sim. O extremismo, ele gera cegueira, que é o que você está falando. Então, numa sociedade dividida, mas assim, muito extremista, ela não consegue ver as soluções de uma forma colaborativa. Sim. E a política sobre drogas, ela precisa ser assim. Então, mesmo que não tenha uma proposta, vamos dizer, de imediato para as próximas eleições, o pessoal que está nos ouvindo, as igrejas que estão nos ouvindo, os líderes que estão nos ouvindo, eles podem trazer a proposta. Eles podem Sim, influenciar os claro. candidatos a assumirem uma proposta, Isso, a perfeito. assumirem uma postura
para os próximos 4 anos para o município de Belém. Então, eu acho que é nessa ideia. Se não existe algo pronto, então vamos construir junto, assumimos junto de construir algo diferente, né? Eu estou usando de bons exemplos de Curitiba, que deu certo lá, mas aqui também vai se criar dentro da sua própria experiência as suas boas ações. O que precisa ter é essa responsabilidade. Vamos construir juntos. Então, o extremismo, né, essa divisão, sem um diálogo, sem um pensamento em comum, é prejudicial. Então, enquanto eu estou aqui desse lado do muro e o outro está do outro lado do muro, tem gente morrendo no meio. Sim. E que precisaria da nossa ajuda e da nossa contribuição. É aquilo que eu falei. Qual família que não tem um dependente químico? Uhum. Qual família não tem um dependente? Então, esse é um problema de todos, né? Imagina, eu tenho no meu departamento 11 pessoas para cuidar de uma cidade de 1.800.000. Impossível. É impossível. Uhum. Nossa última ação agora, a gente conseguiu um convênio com o Instituto Maurício de Souza. A gente vai fazer uma edição de um gibi de prevenção, todo construído tecnicamente, na linguagem para as crianças, para distribuir para 380.000 crianças em Curitiba e toda a rede paranaense. Quase 1,5 milhão de crianças no estado. Impossível fazer isso com 11 pessoas. Sim. Então, a parceria com o governo do estado, que vai fazer com cada município, são 399 municípios no Paraná, para poder chegar lá naquela criança, naquela família, que vai levar para a família o gibi e que vai poder trabalhar familiarmente essa proteção e essa prevenção às drogas. Eu criei um equipamento muito simples, que é um paper toy, a gente tem um ônibus no departamento, chama Intervidas. É um ônibus verde Tiffany, um negócio para chamar a atenção. Uhum. E ele abre a lateral, ele vira um palco. A gente para na praça, coloca ali um violão, alguém cantando, atrai as pessoas e ali a gente consegue fazer esse atendimento à população em situação de rua e fazer os encaminhamentos. E a gente fez esse ônibus de papel. E ele vem com as dobraduras, mas ele não vem pronto. Qual é a ideia? O pai, a mãe, o responsável, sentar no chão com a criança. E ali tem 8 identificações de proteção para a criança contra as drogas. Então, antes de dobrar e fazer o brinquedo que toda criança adora, ele vai trabalhar, tanto para ele quanto para a criança, a proteção contra as drogas, através da conscientização. Eu escolho a vida, eu escolho não usar as drogas. Legal. Né? Então são algumas coisas muito simples, mas com um efeito muito forte, que seria impossível alcançar essas milhares, centenas de milhares de crianças se não fosse o comprometimento dessa política intersetorial, de que eu abra um pouco mão do meu posicionamento radical, porque eu entendo que esse problema ele é comum da sociedade. Sim. Fica reforçado então que a gente não pode, como cidadão, ou seja, como que quer que seja, terceirizar jamais isso, né? E dizer assim, o governo não faz nada, o governo não consegue fazer, e porque não consegue mesmo, né? Uhum. É impossível, né? Dentro do contexto que o poder público sozinho tenha efetividade no combate. Quando o pastor Pascoal veio com a ideia da Cristolândia e se propôs a fazer, e fez a provocação ao governo, que na época era eu, e ele estava com a estrutura, estava pronto, as pessoas viriam de São Paulo já com a experiência, já com a metodologia, e qual vai ser a parte do município? Aí, assim, com muita sabedoria, ele fez aquela provocação. E eu cheguei para o prefeito e falei, prefeito, vamos fazer algo inovador. E o prefeito acreditou. Uhum. E a gente cedeu um imóvel bem interessante, bem importante, numa região muito, assim, uma região que precisava dessa atenção. Sim. E foi efetivo e está sendo um sucesso. Então, legal. Assim, tem que cobrar? Tem que cobrar, mas eu também tenho o que oferecer. Sim. Né? Vamos andar junto? O que a gente pode construir junto? Né? O que a gente pode fazer junto?
Então é um debate muito interessante. Não é um debate não é um debate para idosos, não é um debate para jovens, não é um debate para é um debate também para Para todos. todos, né? Todos podem participar, todos devem participar, né? E quando a gente lembra que daqui a pouquinho, né, daqui 5 meses, nós teremos novos vereadores e novos executivos, secretários e prefeitos, é o momento de se Sim, trabalhar essa temática que é tão importante para a sociedade. é crucial, né? Verdade. Bom, a gente tá chegando aqui na nossa conclusão, né? E a gente costuma encerrar pedindo para os nossos convidados sempre deixar uma mensagem, aquela mensagem que arde no seu coração, né? O Moisés não tá aqui hoje com a gente, mas ele sempre diz assim, o que que, qual é a mensagem que Deus colocou no seu coração, que você gostaria de deixar aí para as pessoas, aquilo que soa como mais importante, que você gostaria que ressoasse aí para onde esse podcast pudesse alcançar. Eu acho que dá para encerrar como a gente iniciou, né? Como Deus te alcançou? Qual foi o amor que te alcançou, que transformou a sua vida, que te deu felicidade, que te trouxe paz, que te trouxe esperança, que te deu vontade de continuar vivendo, sonhando, pensando nos seus dias, no seu futuro, na sua família, na sua geração, nos seus irmãos que congregam junto contigo numa igreja, na tua empresa, na tua família. Esse poder que te alcançou, ele precisa ser multiplicado através da sua vida. Então, o que você pode fazer para alcançar aqueles que não foram alcançados ainda? E quando a gente fala de pessoas em dependência química, a gente está falando daqueles que são excluídos, daqueles que muitas vezes são chamados de invisíveis. Que você possa ter disposição no seu coração, que Deus possa te dar sabedoria, novas ideias, e que você possa achar mais um, dois, três que querem andar juntos e que querem produzir, multiplicar esse amor que é o amor de Deus, que nos alimenta todos os dias, nos constrangendo, porque é um amor perfeito, mas é um amor que nos faz se movimentar, ir para frente, pensar no próximo, né? Cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Seriam os excluídos no contexto bíblico. E hoje, com toda certeza, são aqueles que estão na dependência química, são aqueles que já saíram dos seus lares, perderam os vínculos, estão numa situação difícil. É possível recuperá-los, é possível reinseri-los na sociedade. Então, deixa Deus te usar. Amém. Boa. Deixa Deus te usar. Tiago Ferro, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra, né? E ao mesmo tempo, nós nos sentimos privilegiados aqui para a gente poder ser, de alguma maneira, um canal viabilizador de uma mobilização importante desse assunto, né? Uhum. E para você que está acompanhando a gente aqui, fica com essa palavra aí. O Tiago está passando aqui por Belém e deu aqui a honra da presença aqui para gravar com a gente, porque ele está em missão justamente sobre isso, né? E que isso possa nos motivar também, a gente se inteirar muito melhor e a gente poder fazer também a nossa parte. Mas que Deus te abençoe nesse projeto todo aí, que não é um projeto humano, mas eu entendo que é algo que Deus tem movido porque o cuidado com vidas, salvando vidas, pessoas, né? Pastor Rafael, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. A minha capacidade, a minha limitação humana não permitiria viver o que eu estou vivendo, mas a disposição do meu coração, a minha entrega em fazer algo tão difícil, tão complexo. Eu tenho visto o milagre, o poder de Deus a cada dia. Muitas vezes eu não vai dar certo, não consigo. Uhum. Aí eu lembro, não, mas quem me trouxe até aqui, quem me sustentou foi Deus. Eu não preciso entrar
numa guerra, numa briga que ele não me pediu. Sim. Mas a partir do momento que ele me pediu, que eu tenha convicção, eu tenha certeza de que ele está comigo, tudo que eu preciso, ele vai me dar. Então, Amém. Deus abençoe você, né, que nos acompanhou aqui, participou conosco. A gente foi convidado pela Prefeitura de Salinópolis, estaremos ali nos próximos dias, passando um pouco daquilo que tem sido desenvolvido no município de Curitiba, mas aí a gente aproveitou essa tarde super agradável para poder Que bom. compartilhar com vocês aqui na internet. Muito obrigado. Grande honra. Que Deus abençoe você. Espero que tenha sido relevante para a sua vida. Se você sabe daquela pessoa que precisa entrar em contato com esse conteúdo, manda aí, manda geral, bota no grupo da família, manda para os seus amigos, para o seu pastor, pessoal da sua igreja. Esse é um assunto muito importante. Então é legal que o máximo de pessoas possível possa alcançar esse assunto e que sempre aí você lembre de curtir esse videozinho aqui, porque isso ajuda até na divulgação do episódio, e se inscrever no nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas e que você tenha cada vez mais completude na sua vida. Deus abençoe você e até a próxima.